Aqui para esse dia, para essa noite. E o Senhor vai falando, Ele vai confirmando. Eu queria abrir com vocês lá em 1 Samuel 2, 18 e 21. Fala bem assim: Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a vocês filhos dessa mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Meus irmãos, eu recebi essa palavra de um amigo profético. É da intercessão. No final do ano passado a gente se reuniu e a gente precisava entregar uma palavra para alguém, né? Então, o Senhor me deu essa palavra para entregar para uma pessoa específica. Só que quando eu estava entregando essa palavra para uma pessoa específica, eu estava entendendo assim que não se tratava só de quem estava recebendo, aquela pessoa específica. Mas era algo que era para mim, para todos nós, que a gente precisa acessar essa palavra. E a palavra que Deus tem para nossas vidas é que existe uma veste que a gente precisa acessar e vestir nesse ano. Mas primeiro vamos contextualizar um pouquinho sobre Samuel, né? Samuel, ele foi gerado em oração, né? A Ana, sua mãe, ela não podia ter filhos porque o Senhor a tornara estéril. Já a outra mulher, né, do marido de Ana, tinha vários filhos. E ela provocava a Ana por ela estar nessa condição de não poder gerar filhos. E lá em Samuel, 1 Samuel 1, 6 a 7... diz bem assim: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, aqui o que acontece? Ana, toda vez que ela subia para o templo, e nesse início de capítulo de Samuel, fala que anualmente eles subiam para sacrificar e adorar o Senhor, né? Só que toda vez que eles faziam esse trajeto de sacrificar e adorar o Senhor, Penina provocava a Ana acerca dela não ter filhos. E isso é uma coisa para a gente se atentar, meus irmãos, porque toda vez que a gente se posiciona nesse lugar de adorar o Senhor e entregar a Ele o que nós temos, Satanás ele usa de provocações, ou ele vai usar pessoas para nos provocar acerca do que a gente não tem e ainda não é. Só que a gente tem que perseverar. No caso de Ana, ela ficava triste, ela ficava sem comer, ela ficava cabisbaixo. Mas teve um dia que ela fez uma coisa diferente. Ela fez uma oração que mudou completamente a história dela. O Senhor a tinha deixado estéril porque o Senhor precisava que o coração de Ana estivesse alinhado à vontade dele. Porque assim, e Ana fez essa oração falando: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dedicar esse menino ao Senhor. Ele vai ser consagrado, não vai passar navalha na cabeça dele. Eu vou dedicá-lo completamente ao Senhor. E a palavra de Deus fala, assim, refletindo sobre essa passagem, essa palavra de Deus, eu entendi, assim, que o que Ana estava gerando ali, quando ela alinhou o seu coração, fez uma oração que estava, assim, que foi de encontro à vontade de Deus, o que ela geraria não seria para provar algo para ninguém. Ela não precisaria provar algo a ninguém. Ela geraria uma resposta para aquele tempo. E foi o que a pastora Adriana que orou minutos antes, né? Ela falou que a gente gere a resposta, que a gente seja a resposta para esse tempo. Então, assim, Ana, ela fez uma oração que foi a resposta pro tempo que ela estava passando, para aquela geração. Não estava restrito a ela, não era
algo que ela, tipo assim, eu vou ter um filho para provar para Penina, que eu agora posso gerar, que agora meu marido, ele me ama e aí, agora eu tenho filho também, e agora acaba essa rivalidade. Não se tratava de provar nada para ninguém, se tratava de gerar uma resposta para aquele tempo. Então, meu irmão, se você está orando, entregando algo ao Senhor, e se você está recebendo provocação, continue perseverando e ore, falando: Senhor, que eu seja a resposta para esse tempo, que eu gere a resposta para esse tempo, que eu gere a resposta para essa geração. Eu não quero provar nada para ninguém, eu quero gerar a resposta que o Senhor precisa neste tempo. Quando a gente se alinha, o Senhor faz. E então Samuel nasce, ele é desmamado, né? E ele é consagrado para servir junto ao sacerdote Eli. E ali, né, é a palavra que nós lemos no início, né? Vou repetir, que fala assim: ainda menino, Samuel ministrava diante do Senhor, vestindo um colete sacerdotal de linho. Todos os anos, a sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló, com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava os seus pais, eles retornavam para casa. Enquanto isso, Samuel, ele crescia diante do Senhor. E o que me chamou nessa passagem é que Samuel, ele estava ali ministrando diante do Senhor e anualmente, gente, ele recebia uma veste que acompanharia o seu crescimento. No ano seguinte, os pais deles voltavam lá, porque o sacrifício naquela época era... Eles tinham que ir num determinado local, no lugar lá do tabernáculo, para oferecer sacrifício anualmente. Então, Samuel, ele ministrava diante do Senhor, ele estava com uma veste. Isso acompanharia ele durante o ano todinho. No ano seguinte, ele receberia uma nova veste. Cada ano ele recebia uma veste que acompanharia o seu crescimento. E é isso que o Senhor tem para nós. Para esse ano de 2026, o Senhor tem uma veste de crescimento que vai acompanhar tudo que nós cresceremos em Deus. E a gente precisa urgentemente acessar essa veste e vestir. Chega da gente se conformar com estagnação, chega da gente se conformar com ficar numa vida medíocre. A gente precisa crescer no Senhor. A gente precisa assumir essa veste, vestir o que o Senhor está nos dando e trilhar esse caminho de crescimento. E a palavra do Senhor, ela é tão perfeita que, se a gente for estudar sobre Samuel, a gente vai ver o crescimento dele. A gente vai acompanhar. E vamos ler lá em 1 Samuel 3, do 1 ao 4. Fala bem assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram mais frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, já não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar como de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. Essa parte fala assim sobre como que Samuel foi crescendo diante do Senhor, né? E se a gente for lá no capítulo 3, versículo 7, fala bem assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe havia sido revelada. Então, assim, a gente vê que Samuel, ele era pequeno, ele foi entregue pela sua mãe para estar ali, dedicado ao Senhor, servindo ali diante de Eli, aprendendo com um sacerdote, né, que estava na frente do povo ali na época. E ele serviu o Senhor, mas ele não conhecia o Senhor. Ele estava ali servindo. Eli falava: Samuel, faz isso. Ele falava: vou fazer. Samuel, faz aquilo. Vou fazer. Samuel, agora faz isso. Vou fazer. Só que ele ainda não discernia, ele não conseguia, ele não conhecia. E isso acontece com a gente, porque muitas vezes as pessoas estão servindo na igreja, fazem, mas não conhecem o Senhor. Mas o que me chama a atenção é o lugar que Samuel estava. Porque a gente, na passagem que eu li aqui, fala bem assim:
Eli estava descansando no lugar de costume dele, né, no seu aposento. Mas Samuel, ele estava descansando no santuário do Senhor, diante da arca. Samuel, ele ainda não conhecia o Senhor, mas ele servia e estava diante da presença. Ele descansava diante da presença. Ele estava todo instante diante da presença. E, meus irmãos, nesse ano que a gente tem essa veste de crescimento que nós temos que acessar, o que é primordial para nós é a gente estar diante da presença. Eu e você, nós precisamos nos agarrar cada vez mais à presença do Senhor e fazer dela, como Samuel fez, um lugar de descanso, um lugar de habitação. A gente precisa estar diante da presença de Deus, mesmo que a gente fala, poxa, mas eu nem conheço o Senhor, eu nem sei de nada, eu sou um bebê na fé. Mas você precisa estar diante da presença. E uma outra coisa que me chama a atenção nessa passagem de Samuel 3 é que existia um ritual que era feito pelos sacerdotes, né, que tinha que ser feito, que era manter a lâmpada do Senhor, que também tem a ver, está ligado com a questão da manutenção da presença. O sacerdote, ele continuamente, diariamente, ele precisava manter a chama acesa. Só que aqui fala que antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, e fala que as visões eram raras, o Senhor não falava mais com o seu povo, mas antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor chama Samuel. Então, assim, numa geração em que as pessoas não estão mais atentas a ouvir a voz do Senhor, que não estão gerando esse lugar de manutenção da presença, Deus levanta pessoas que às vezes não o conhecem, mas que estão dispostas a entrar nesse lugar de crescimento, a entrar nesse lugar de conhecer o Senhor e acessar essa veste. Então, meus irmãos, primeiro a gente precisa estar diante da presença. E a gente precisa estar com o coração disposto a aprender. E eu queria falar com vocês, a palavra de Deus hoje ela é bem rápida, mas assim, é bem pontual. E nesse lugar assim, de crescimento, eu queria falar com vocês 3 pontos. E a primeira coisa que me chama a atenção assim, em relação a esse crescer no Senhor é em relação a que a gente, nesse ano, a gente vai aprender a discernir a voz do Senhor. Porque aqui Samuel, ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ele não conhecia, ele servia, ele não conhecia o Senhor. E quando o Senhor o chamou, ele correu para quem? Para Eli, que era o seu mentor, né? A pessoa que estava ali, o seu líder. Então, assim, Samuel, ei, Eli. Aí, não foi eu que te chamei, não. Samuel, ei, Eli. Teve que ver 3, quando na terceira vez, aí ele discerniu, não sou eu. É o Senhor. Vou te ensinar, Samuel. Você ainda não sabe discernir a voz do Senhor? Não sou eu que estou te chamando, é o Senhor. Então você vai aprender. Então, para esse ano, o que Deus tem para nós é esse discernir da voz dele. Eu e você, nós vamos aprender a discernir o que é a voz do Senhor, para a gente estar atento. A gente vai aprender a discernir o que é a voz do diabo, para repreender, falar, sai capeta, eu não aceito essa palavra, eu não aceito essa seta. E a gente vai aprender a discernir o que é a voz da nossa alma, e a gente vai sujeitar a nossa alma à palavra de Deus. Então, para esse tempo de crescimento, discernimento em relação à voz do Senhor. O segundo ponto, depois de discernir a voz do Senhor, nós aprenderemos a ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Porque aqui, Samuel, ele vai até Eli, né, várias vezes. Aí ele fala para ele, Samuel, não sou eu, é o Senhor. Quando o Senhor falar com você de novo, você vai ter que dar uma resposta. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E, meus irmãos, essa questão do ouvir, ela é tão crucial na nossa vida cristã, porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele foi muito enfático em relação a isso. Ele falava, atentai como ouvis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele falava muito a respeito do ouvir, porque as pessoas estão desatentas. Deus está falando a todo tempo, mas a gente está distraído. E a gente não está percebendo o que o Senhor está falando. Então, para esse tempo de crescimento, o Senhor, ele vai nos
nos fazer discernir a sua voz, mas a gente vai estar atento para ouvir o que ele está dizendo. Porque pessoas imaturas, filhos imaturos, ouvem o que quer e quando quer. Mas os filhos maduros ouvem o que Deus está dizendo. E responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o último ponto em relação a essa fase de crescimento, então, o primeiro é discernir a voz do Senhor. O segundo é ouvir o que Ele está dizendo. E o terceiro é, nessa fase de crescimento, nós assumiremos uma responsabilidade em relação ao que nós estamos ouvindo, mesmo que pareça desconfortável. Nós vamos assumir essa responsabilidade de ouvir e obedecer ao Senhor. Obedecer o que Ele está nos mandando, seja para nós mesmos ou em relação a uma palavra que a gente tem que entregar para outra pessoa. E aqui fala, né? Samuel ele recebeu uma palavra difícil em relação a Eli, que era o sacerdote da época. Imagine, um homem que tinha toda uma bagagem. Samuel é um menino que não ouvia a voz, não conhecia o Senhor, não ouvia a sua voz, mas ele estava ali disponível. Quando ele realmente coloca nessa posição, eu vou ouvir ao Senhor. É o Senhor que está falando, eu vou ouvir. Fala, Senhor, que teu servo ouve. O Senhor entrega uma palavra muito difícil. E entrega uma palavra para Eli, para sua família, em relação a juízo mesmo que Deus traria para aquela casa, né? Só que Samuel ele tinha uma escolha. Ou ele ficaria calado em relação à palavra que ele recebeu, ou ele entregaria. E ele entregou. Então, assim, para esse ano, e essa fase de crescimento, essa veste que nós vamos assumir e acessar, e crescer no Senhor, nós vamos discernir a sua voz, nós vamos ouvir o que Ele tem para nós e nós vamos assumir a responsabilidade em relação ao que nós estamos ouvindo. Deus, Ele fala conosco, mas Ele não fala só por falar. O falar do Senhor para cada um de nós requer uma ação. Você não pode ficar só inerte. Deus está falando e você, ok, que legal, que revelação, mas o que você vai fazer com o que Deus está te entregando? Existem vidas que precisam acessar o que você está recebendo. Existem pessoas que precisam ser transformadas com aquilo que Deus está derramando na sua vida. E às vezes a gente fica inerte. Deus está falando, mas eu estou aqui. Eu quero ficar estagnado. Só que, meus irmãos, para esse ano da aliança, acabou a estagnação. Acabou inércia, acabou paralisia, acabou. Deus tem uma veste de crescimento e nós vamos acessar, nós vamos ouvir, nós vamos discernir, ouvir, obedecer, atender, entregar aquilo que o Senhor está nos revelando. Chega de inércia, chega de imaturidade, chega de ficar no raso. Deus requer de nós profundidade na sua palavra, Deus requer de nós responsabilidade em relação àquilo que Ele está nos entregando. Chega de imaturidade das nossas vidas. E aqui fala, né, para finalizar, lá em 1 Samuel 2:26 fala o seguinte: vou ler aqui no meu mesmo. E o menino continuava crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como diante dos homens. Lá em 1 Samuel 3:19-20 fala bem assim: Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profetas do Senhor. Uma atitude de Samuel, um menino que foi consagrado, gerado em oração, consagrado ao Senhor. Ele não começou já sabendo de tudo. Ele não começou tendo revelações extraordinárias. Ele começou com um passo.
aprender a ouvir, aprender a discernir, aprender a ouvir e aprender a obedecer ao comando do Senhor. Aprender a obedecer cada palavra que o Senhor entregava. E ele foi crescendo, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Meus irmãos, esse ano de 2026, a palavra que o Senhor me entregou e eu estou entregando para vocês para esse ano de 2026, tem uma veste disponível para cada um de nós. Uma veste que vai acompanhar o nosso crescimento, mas requer de nós posicionamento. Eu quero essa veste, eu quero crescer, eu quero aprender do Senhor, eu quero crescer em graça diante de Deus e diante dos homens, ou eu quero viver uma vida de estagnação? O que tem te paralisado? O que tem me paralisado? O que tem impedido a gente de acessar essa veste que já está disponível? É isso que o Senhor me entregou e eu estou entregando aqui para vocês. Onde você precisa crescer? Em qual área você precisa amadurecer? Você só precisa se agarrar em Deus e permitir que Ele te faça crescer. Que Ele te molde, que Ele te ajuste e que você dê a Ele, que você deixe que Ele faça, né, em você. Que Ele precisa fazer. Meus irmãos, o que eu tinha para entregar era isso, mas eu queria orar com vocês. Eu creio que sim, que existem vestes disponíveis. Deus está falando desde o início. O louvor, nem combinamos mais cantar aqui, né? Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça. Existe uma veste disponível. Eu queria orar. Se você entende que você precisa crescer no Senhor nesse ano, se você entende que existe uma veste de crescimento para a sua vida, vem aqui na frente. Nós vamos orar, os pastores vão orar, a intercessão vai orar. Nós precisamos crescer diante do Senhor, diante dos homens nesse ano da aliança. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. Meu Pai leva me a lugar onde estou você e eu. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Obrigada, Jesus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada porque antes mesmo, Senhor, da gente entender, Senhor, ter a necessidade de alguma coisa, o Senhor provê todas as coisas, Pai. Muito obrigada porque existe uma veste de crescimento para esse ano e nós acessamos ela, nós decidimos vesti-la, Deus. Nos ajude, Senhor, a trilhar desse ano, Pai, a crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Nos ajude, Senhor, a discernir a tua voz, a ouvir atentamente o que o Senhor quer dizer para nós, Pai, e a obedecer, Pai. Que cada um dos meus irmãos experimente um crescimento no Senhor, Pai, um crescimento em profundidade, em revelação,
Eis-nos aqui para ser resposta para essa geração. Eis-nos aqui para ser resposta para a necessidade deste mundo. Eis-nos aqui para ser voz profética, para ser voz pastoral, para ser voz que traz alinhamento para essa geração. Unge cada um dos meus irmãos. Derrama vestes de conhecimento do Senhor, veste de amor, veste de autoridade, veste de ousadia. Aleluia, vem, Senhor, com vestes de crescimento. Trabaceira, anda lavassori, anda lavaceira, anda lavassou. Trabaceira, anda lavassori, anda lavaceira, vassou. E anda lavassori, anda lavassori, anda lavaceira. Espírito Santo, reveste eles. Reveste eles. Ora bacer, anda lá bacer, anda lá bacer. Anda lá bacer. Reveste a cada um dos meus irmãos que se posicionaram para crescer no Senhor. Reveste a cada um que se posicionou para crescer no Senhor neste ano. Ora bacer, anda lá bacer, anda lá bacer. Ora bacer, anda lá bacer, anda lá bacer. Novas, pois azeite na cabeça, meu lugar na mesa. Meu Pai não me rejeita, me corona, me aproveta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, inundou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pois azeite minha cabeça e meu lugar na mesa. Aleluia! Obrigado, Jesus, pelas vestes que o Senhor traz sobre nós, vestes novas. Vestes que representam o cuidado do novo tempo, do novo ano. Vestes que não representam só crescimento, mas a provisão do céu sobre nós. Nós acessamos essas vestes, as vestes de quem cresce na tua presença, as vestes de quem ouve a tua voz, as vestes de quem recebe a revelação de quem tu és, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, pode tomar o seu assento. Nós sempre fazemos uma oração no final do culto, e eu quero te convidar para essa oração. Aleluia. Você acessou essa veste nova, querido? Eu não quero pregar de novo, mas Mateus 9 diz que não se põe remendo de pano velho em roupa nova. Não existe remendo para roupa. Jesus não vai deixar você com uma roupa que está pegando pela sua canela. Jesus não vai te deixar com uma roupa que te atrapalha de andar. Jesus não vai pôr um remendo na sua roupa para ela voltar a rasgar. Jesus tem uma roupa nova para você. É uma roupa nova. A roupa nova que Samuel recebia representava o cuidado de Deus, que sabia que naquela nova estação a roupa velha atrapalhava ele caminhar, ele servir. Eu preciso que você saia daqui nessa noite com essa compreensão no seu coração. Não é só sobre um crescimento, é sobre um cuidado de um pai com um filho que se importa com a forma como você anda. Jesus não vai te deixar com uma roupa suja. Jesus não vai te deixar com uma roupa com aparência de velha. Jesus tem vestes novas para você. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração e repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu recebo roupas novas. Eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E
eu que andei afastado, hoje eu volto arrependido, na certeza que o Senhor me aceita. Eu não sei se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, ou se você já esteve nos caminhos do Senhor e hoje você quer dar um passo. De repente você está andando e a veste que você está andando, você está dizendo, não me cabe mais. Eu preciso dessa veste nova. Eu quero te conhecer nessa noite. Nós queremos orar com você. Nós queremos abençoar a sua vida. Não é sobre uma placa de igreja, mas é sobre dizer sim para Jesus. É sobre um retorno. Você também que está em casa, se nessa noite você quer tomar essa decisão, você pode escrever aí #eu decido por Jesus. Os nossos moderadores vão entrar em contato com você, vão orar com você, vão pegar o seu nome. Se você está aqui nessa noite, você fez essa oração e você quer dar esse passo de fé na direção de Jesus, eu quero te conhecer. Eu vou contar até 3, você levanta a sua mão sem constrangimento, sem pressão, a gente só quer orar com você. Eu conto 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão de pegar essa veste nova, de voltar para Jesus ou aceitar Jesus? Não? Glória a Deus. Todos já com a veste do novo tempo garantida. Quero orar para te despedir. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa noite, desde o início. Que ambiente maravilhoso, que presença maravilhosa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nega a sua presença aos seus filhos, mas o Senhor se revela a nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada pessoa, Jesus, que saiu de casa para vir aqui receber da tua palavra. Pai, que essa semana seja uma semana de milagres, de sinais, que eles possam experimentar o extraordinário, o sobrenatural, que eles vejam portas sendo abertas, que eles vejam histórias sendo mudadas, que eles vejam a solução chegando onde parecia que não havia solução. Eu quero declarar que pela porta da casa dos seus filhos vai entrar a provisão, vai entrar o milagre, vai entrar a cura. Quero declarar que essa semana vai ser uma semana de boas notícias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Deus te abençoe e viva um restante de semana abençoado. Se você puder, nos ajude a montar as mesas do carisma aqui. Deus te abençoe.